A graça e a paz, povo de Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui da parte do Senhor nessa noite, nesse exato momento, para os meus irmãos que estão aí do outro lado. Que essa palavra venha entrar no coração, que essa palavra venha transformar para a glória de Deus. Eu quero falar de um livro na Bíblia que é Esther. É uma passagem bem conhecida, né? Esther é uma passagem bem conhecida. Mas eu quero trazer a revelação de algo nessa noite que o Senhor falou comigo hoje, poderosamente. E eu quero passar para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que o livro de Esther, né? O nome dela é Esther e na Bíblia também é Esther, né? Nós sabemos que Esther, ela se tornou rainha. Mas para Esther se tornar rainha, ela passou por um processo, né? Aqui no começo do livro fala do rei Assuero, que naquela época era um rei de poder, de muito poder naquela época, né? Lá naquele país. Ele era um rei de posse, de poder, e ele tinha, assim, um poder muito grande. E ele era um rei casado, né? Com a rainha Vasti. Vasti era uma mulher princesa, né? Bonita. Até a própria história fala de Vasti, que ela era uma pessoa formosa, né? Uma pessoa bonita, né? Muito linda, né? Que a gente tem a mania de dizer, ai, como você é linda. Mas ela era muito linda, Vasti, né? E ali, o rei Assuero, né? Convidou a rainha Vasti para participar da festa, do banquete que ele estava dando, aleluia. Mas ela não veio. Por que será que a rainha Vasti não veio, né? Porque Deus já tinha um plano para Esther. O Espírito Santo de Deus já tinha um plano para Esther. Esther era de um outro povo, né? Quem criou Esther foi o tio, Mardoqueu. Mas Esther tinha um plano traçado pelo próprio Deus, aleluia, para chegar onde chegou. A diferença de Esther para a rainha Vasti, aleluia, aleluia, foi a obediência. Esther obedeceu ao tio dela e obedeceu a palavra de Deus também. Ela não só obedeceu o tio, ela obedeceu também a palavra de Deus. Porque Esther sabia que obediência é tudo. Então, que nessa noite, assim como a rainha Esther, chegou a rainha porque ela obedeceu. É aí que está a diferença de Vasti para Esther. Aleluia. Ela obedeceu ao tio e à palavra. Irmãos, você que está aí do outro lado, se eu e você não obedecer, nós não saímos do lugar, não chegamos em lugar nenhum. Você vai para o culto, você volta do culto, aleluia. No outro domingo você vai para o culto, na semana você vai para o culto, mas não adianta nada. Temos que ter obediência à palavra de Deus. A pessoa que não obedece à palavra de Deus é mais ou menos assim. O Espírito Santo não vai realizar o plano perfeito que ele tem para você. Eu vou lhe dizer algo aqui poderoso. Eu, a pastora Dilene, eu passei e passo por um processo dolorido. Muito dolorido. Irmãos, você que está aí do outro lado, eu não sei se você aguentaria
passar. Cada um tem o seu processo. Mas eu quero falar do meu um pouquinho. Um processo difícil. Um processo de choro, de dor, de lágrima. Que muita gente não aguentaria passar alguns anos. Eu não falo 10 anos, eu falo muitos anos. Esperando uma promessa de Deus. Mas eu, Adilene, resolvi obedecer a palavra de Deus. E quando eu comecei a obedecer, que isso já tem alguns anos, Deus começou a agir, Deus começou a mover, Deus começou a abrir porta. Deus começou a me presentear. Deus começou a tratar na família. Deus começou a fazer coisas que só Deus pode fazer. Só Ele pode fazer. Então vale a pena você passar pelo processo. Vale a pena você esperar. Vale a pena você obedecer. Queira obedecer. Esté chegou rainha. Não era porque Esté era linda, não. Vasti era muito linda. Mas Esté também era muito linda. Lindíssima. Não foi a beleza de Esté. O que levou Esté a ser rainha foi a obediência. Aleluia. Ela obedeceu. E quando ela obedeceu, uma nação, uma família, uma cidade. Aleluia. Ela não pensou só nela. Ela pensou na família dela, nos irmãos dela. Mas hoje ninguém quer pensar em ninguém, não. Hoje só quer pensar no meu mero prazer, no meu eu, nas minhas vontades. Ninguém quer pensar nem no outro, do lado, do próximo. Ninguém quer pensar, não. Esté, ela pensou. Ela não pensou só nela. Glória a Deus. Ela pensou em um todo, em um conjunto. E quando ela pensou e obedeceu, todos foram abençoados. O que é que você está fazendo para que a sua casa, aleluia, aleluia, seja abençoada? O que é que você está fazendo para que o seu projeto que está no papel saia do papel? O que é que você está fazendo aí do outro lado para aquilo que você tem chorado, clamado? Araná, sorrei, botado o joelho no chão. O que é que você está fazendo? Você está obedecendo? Se você não estiver obedecendo, não vai adiantar. Vai ficar tudo no papel, vai ficar tudo do jeito que está. Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. Ele foi para a cruz, mas nós precisamos ir para a cruz junto com ele. Esté foi para a cruz. Esté foi para a cruz. Ela obedecia o tio quando o tio dizia para ela: não diga de onde você é, não diga de onde você veio, só na hora certa. Então as coisas de Deus, tudo tem um porquê. Não é de qualquer jeito, não. No meio da caminhada de Esté, tinha um homem que queria, né, porque descobriu Mardoqueu, né, de onde Mardoqueu veio, quem era Mardoqueu. Ele queria se vingar de Mardoqueu. Ele traçou um plano. Ele também tinha um poder, ele não era rei. Mas ele era auxiliar do rei e ele tinha um poder. Digamos que menor que o rei, claro. Mas ele tinha um poder. E ele queria destruir Mardoqueu de qualquer jeito. Então ele traçou um plano diabólico. Ele arquitetou um plano. Quantas pessoas arquiteta para mim e para você? Mas eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite. É necessário que o seu inimigo, escute bem isso. É necessário que o seu inimigo arme um plano para a sua vida. Para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida. Para que você entenda qual é o plano perfeito e agradável. O seu inimigo não vai lhe matar. Porque eu já passei por isso. Eu falo porque eu já passei por isso.
Eu passo por isso. Então, o inimigo de Mardoqueu achou que ia matar ele, arquitetou uma forca, planejou. Imagino ele que ele botou no papel. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas imagino eu, né? Mas quem foi para a forca? Quem foi que morreu? O inimigo que armou para Mardoqueu. Não é diferente na minha vida nem na sua vida não, meu irmão. Não é diferente. O seu inimigo lhe leva para o propósito. O seu inimigo lhe leva a você orar mais. O seu inimigo coopera para a sua bênção. Aleluia. Então não fique com medo quando as coisas começarem a apertar. Não fique com medo. Confie em Deus e obedeça a palavra do Deus Todo-Poderoso. Obediência. Obediência é tudo. Não adianta ler a Bíblia e não obedecer. Não adianta ir para a igreja e não obedecer. Crente até o diabo é. Seja filho obediente do Pai. Seja filho para herdar a promessa. Ai, oh. Seja filho para herdar a promessa. Foi essa palavra que Deus me deu hoje à tarde. Falando do livro de Esté. Eu queria compartilhar com meus irmãos. Eu deixo aqui um abraço, um beijo no coração. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um. Aonde esse áudio chegar, poderosamente, tremendamente. E obedeça. Obedeça a palavra de Deus.